Fala, galerinha da física, aqui quem tá falando é o Fernando Augusto, do canal Física de Altas Energias. E hoje a gente tá gravando mais uma aula aqui para o time Potato, a melhor equipe de física, perdão, cálculo, computação e outras questões mais universitárias. Então, se você gostar da nossa aula e tiver interesse em participar do curso completo, é, faz um comentário aí que a gente conversa. Eu passo o telefone do meu amigo Marcelo Batata, que é o organizador, certo? Pessoal, dando continuidade aqui à nossa aula, na última aula a gente viu aquela questão do que vem a ser a relação entre força interna e força externa. Por quê? A gente fala o seguinte, olha, para haver conservação da quantidade de movimento, não pode existir força externa. Mas como é que a gente não vai haver uma força externa se, por exemplo, a gravidade é uma força externa que está atuando no sistema? Como é que é isso? Simplesmente o que acontece é que as forças internas dos sistemas elas são muito maiores do que a força externa. E por conta disso, resulta que o que a gente pode desprezar a força externa, de maneira que a gente tem ali aquela conservação do momento linear. Agora a gente vai entrar na parte que seria a aplicação dessa questão. A gente já viu o centro de massa, já viu o momento linear, conservação do momento linear, e agora vamos para a colisão, certo? E o que vem a ser a colisão? Colisão basicamente é uma interação, certo? Quando duas ou mais partículas elas interagem num dado instante de tempo muito curto, ou seja, ela chegou ali ó, bem rápido, certo? Vou dar um exemplo de você imagine dois carros colidindo no cruzamento. Um vem na vertical, o outro na horizontal. Por mais que a pancada tenha algum nível de lentidão, essa colisão se dá num tempo muito breve. E é assim que a gente define a colisão, tá? Então, a colisão, ela vai ser a interação, a interação que ocorre entre dois ou mais corpos, né? Isso aqui é óbvio, né? Dois ou mais corpos, certo? Em um período, em um período, em um período de tempo, em um período de tempo muito curto. Em um período de tempo, ou intervalo de tempo muito curto. Então, pessoal, repare só, a gente vai ter leis que a gente vai aplicar ali da conservação da quantidade de movimento, mas tem uma coisa que eu quero deixar bem claro. Primeiro, não pode haver forças externas atuando sobre o sistema durante a colisão. Ou seja, como a gente sabe que, querendo ou não, vão haver forças externas, por exemplo, os carros no cruzamento, existe o atrito das rodas com o pneu, existe a força gravitacional também atuando nesses dois veículos, tá? Mas o que acontece? A força do sistema ali interna durante a colisão, ela é muito maior que essas duas e a gente acaba desprezando, tá? Certo? Só para complementar aqui a resposta, né? É em um período de tempo muito curto em que a troca de momento linear, certo? Então a gente vai estar trocando. Aí a gente vai ver os tipos de colisão agora e tudo, né? Mas a gente vai ver aqui, a grosso modo, como é que se daria uma colisão. Então a gente vai fazer aqui um desenho que é o seguinte, tá? Antes de eu colocar aqui o desenho, eu quero colocar o seguinte: muitos livros, muitos materiais, eles costumam tratar a colisão unidimensionalmente e fazer relações com as massas dos desenvolvidos. Eu, particularmente, não gosto dessa abordagem, sabe? Eu acho essa abordagem muito limitante, tá? Eu prefiro fazer uma abordagem mais complexa, complexa não, mais limitada,
porém generalista, certo? Porque a gente não tem a necessidade de fazer certas relações, é a minha visão, ok? Mas se por acaso alguém discordar, pode falar comigo aqui que a gente discute sobre isso. Então, a gente teria aqui, antes da colisão, certo? A gente teria o durante a colisão, então vamos botar aqui durante, e o depois. São os passos da colisão, né? Aí o que, é que a gente tem aqui, ó? Eu vou colocar aqui pra gente, vamos botar em branco. Você tem uma determinada partícula, essa partícula tem uma massa m1 qualquer e uma velocidade v1. Eu vou chamar v1 de A, tá? Porque de antes. E aí a gente vai ter também uma massa V2, certo? Eu botei uma massa diferente aqui só para a gente diferenciar. V2 de A antes. Ou seja, isso aqui está dizendo para a gente que a gente tem um momento antes. Lembrando que o momento, né, a gente sabe, né, o momento linear é a relação entre a massa e a velocidade, ok? Então vamos lá. Durante o processo de interação, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter uma massa, certo? Colidindo com a outra, de alguma maneira, elas vão preencher o mesmo espaço ali, né? Tá? Elas vão estar ali dentro. Esse intervalo da colisão, ele é um intervalo curto, tá? E logo após o processo, o que acontece? Você tem troca de momento, tá? Então, ó, dificilmente a massa, o corpo um, né, de massa um V1 depois, ele vai manter as condições que ele tinha antes, certo? A não ser que ele seja muitíssimo maior do que o corpo com que ele colidir, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, o seguinte, imagine uma carreta, certo? Uma carreta, um caminhão daqueles bem grandes, muitos eixos, que colide com um mosquito. É uma colisão, há transferência de momento. Porém, como a massa do mosquito é muito desprezível, acaba que o quê? Que não se altera praticamente nada do caminhão, tá? E aí a gente tem algumas características durante a colisão, certo? A gente pode colocar aqui características gerais em uma colisão. Vou botar aqui características gerais em uma colisão. Quando a gente tem essa questão da colisão, o que, é que a gente vai ter ali, ó? A gente vai ter, vamos lá, se estão batendo um com o outro, tá vendo o quê? Tá havendo uma força entre eles. Então existe uma força de interação, uma força de interação, uma força de interação. Existe mais o quê? Existe um momento linear, certo? Todo corpo que tem massa e velocidade, ele tem um momento linear, tá? E o que é que mais a gente pode dizer que tem? Tem uma energia, certo? Energia. E aqui a gente pode destacar o seguinte, ó, eu vou ter laranja, vou colocar aqui a maior parte da energia é cinética antes, durante e depois da colisão. E depois da colisão. E o que a gente está falando com isso aqui, ó? Que a maior parte é cinética. Mas por que que eu não posso dizer que é todo? Quando a gente for avançar mais um pouquinho, a gente vai ver que existem colisões do tipo. é, Existem colisões do tipo elástica, inelástica e superelástica. Isso é importante, por quê?
Na colisão elástica, a gente vai ver que tem leis de conservação envolvidas. Se conserva momento linear e se conserva energia. Mas na colisão inelástica, os corpos grudam, certo? E como eles grudam, não há conservação da energia cinética. Há conservação da energia mecânica. Eu mencionei isso na aula passada. Mas a cinética não. Então, por isso que eu coloquei que a maior parte da energia envolvida, ela vem a ser cinética. Eu vou abrir aqui um parentezinho rápido para que a gente faça o estudo das forças de interação. Forças de interação. De cara, como o processo de colisão ele se dá num intervalo de tempo muito curto, a gente sabe muito pouco sobre essas forças, tá? Mas sabe que elas são muito intensas. Então, ó, são muito intensas, são muito intensas, são muito intensas, se dão em um intervalo muito curto, o que dificulta, só apagar esse ponto aqui, botar uma vírgula, o que dificulta, o que dificulta é conhecer, vou botar aqui entre parênteses, detalhes das mesmas. O que é que ele está dizendo aqui? O que é que eu estou dizendo aqui? Na verdade, o que eu estou dizendo é basicamente isso. Como essa força daqui, ela se dá num intervalo muito curto e ela é muito intensa, a gente fica sem saber características dela. E o que é que a gente faz com isso daqui? A gente acaba definindo umas coisas é, mais médias, como a gente vai ver, tá? Então, eu vou pegar aqui o seguinte: imagine que a gente tenha uma interaçãozinha aqui, ó, tá? A gente tem dois corpos aqui, e aí você vai ter o seguinte, ó, aqui vai ter a força de um em 2, ou seja, a força que o corpo um está aplicando em 2, e aí a gente vai ter o quê? A força que o corpo 2 está aplicando em um. E aí a gente sabe o quê? Pela terceira lei de Newton, pela terceira lei de Newton, terceira lei de Newton, cara esperto esse Newton, viu? Sabia das coisas. A força 1,2 é igual a menos a força 2,1. Ou seja, a força que um corpo atua sobre o outro é a mesma que o outro corpo atua sobre o primeiro. Eles possuem mesmo módulo, mesma direção, só que o sentido ela é oposto, tá? Então vamos lá. A gente tem aí, como eu tinha dito, um intervalo de tempo, certo? Delta T, onde a força age. Então aqui eu tenho a força e o intervalo de tempo. Aí a gente vai ter aqui, ó, um TI, um TF. Eu posso dizer que é mais ou menos assim, tá? Só que esse intervalo daqui, certo? TI menos TF é um intervalo pequeno. Intervalo pequeno, muito pequeno. A gente já definiu mais cedo, quer dizer, anteriormente,
é o impulso, certo? O impulso. O impulso, ele pode ser chamado de I ou J, tá? O impulso também é uma grandeza vetorial, tá? E a gente pode fazer uma definição mais genérica aqui. A gente tem aqui o quê, ó? Pegando aquele gráfico dali, a gente pode escrever o seguinte, ó. A integral abaixo da curva vai ser dada pelo quê? Por essa força nesse intervalo de tempo, tá? dt. E aí a gente sabe que o impulso o quê? O impulso, ele pode ser chamado, como a gente viu, como a variação, o impulso não, perdão, a força, ela pode ser a variação do intervalo do tempo. A gente tem essa definição lá. Porque a gente tem massa, força é massa vezes aceleração, a aceleração é dv dt. Eu passo a massa para dentro da definição da derivada, e aí eu tenho que massa vezes velocidade é o nosso impulso, ou seja, fica a variação. Eu posso escrever da seguinte maneira: entre os intervalos TI e TF, eu tenho a variação de P, de momento, dt, vezes dt. E aqui fica óbvio, né, que a gente pode cancelar esses termos, e aí eu escrevo, ó, que o meu impulso, certo? O meu impulso, ele é a integral de. Agora a gente vai mudar os limites de integração, certo? Para TI, a gente vai ter um momento PI, e para TF final, eu vou ter PF. E DP, ou seja, o impulso vai ser a variação da quantidade de momento linear, tá? Em um dado intervalo. E aqui a gente pode aproveitar, como a gente não sabe nada sobre a força, porque ela é uma força no intervalo de tempo muito curto, a gente pode tentar descobrir uma força média, tá? Uma força média. Como seria essa força média? Se a gente for pegar aqui, por exemplo, eu vou pegar esse exemplo aqui, vou pegar essa mesma área aqui, ó. Eu vou chamar aqui de área 1, tá? Aí, ali pela questão do teorema do é, fundamental do cálculo, a gente pode escrever que esse valor dessa força média aqui para a gente, ele pode ser dado da seguinte maneira, ó. Uma força média, vou chamar de F aqui, o módulo dessa força média, ele pode ser o quê? Ele pode ser integral de F de T, dt naquele intervalo de tempo ali. Sobre quem? Sobre meu delta T, tá? E aí eu sei o seguinte, essa integral dessa força dt é o próprio impulso, tá? Então aqui eu posso escrever, ó, F como sendo quem? Como sendo, vai ficar o impulso, né? J, a gente viu essa conta lá em cima, sobre delta T. Quem é que é meu J? É um dp sobre um dt. Então, essa força média, isso aqui eu vou botar de novo, ó. Essa força média, ela pode ser encontrada através da variação do momento, perdão, no intervalo dt aqui um pouco maior. E isso daqui nos permite conhecer algumas características da força, pelo menos parcialmente, tá? Voltando aqui, a gente sabe, lembrando aqui sobre a força que a gente tem que mencionar, a força interna do sistema, ela tem que ser o quê? Muito maior que a força externa. Se a força interna é muito maior que a força externa, então a gente sabe, olha, que pode desprezar, mas então podemos desprezar F externo e como consequência, certo? E como consequência, delta P
se conserva. Ou seja, a gente vai ter que P é igual a P0. Módulo da força aí, né? E aqui eu quero escrever aqui um textozinho rápido para a gente que é o seguinte, ó. Isso é uma coisa importante. Eu vou colocar, ó. Quando a gente fala que há uma conservação e tudo ali, é necessário destacar, vou voltar aqui para esse desenho que a gente faz aqui, ó, que é o seguinte, o momento que a gente trata antes, ele é o momento imediatamente antes da colisão. Então, ele é um instante bem antes da colisão. Aí ocorre a colisão num intervalo de tempo curtinho, e um momento logo após a colisão, ou seja, num intervalo muito curto após a colisão, ele se conserva. Porque, olha, não é o seguinte, o carro bate no outro carro, certo? Um carro bate no outro carro, e aí, meia hora depois, o momento dele ainda continua sendo o mesmo. Não, o carro bate no carro, a tendência é que ele acabe por parar, tá? Então, é, é nos instantes após a colisão que se conserva. Então, eu vou colocar aqui, ó, entre parênteses, para gente, vou botar inclusive em amarelo, para variar, ó. Imediatamente, vou escrever aqui, ó, imediatamente após a colisão, imediatamente após a colisão, o momento linear é igual, opa, é igual ao momento linear imediatamente antes, ok? Então aí, ó, é isso que a gente tem que dizer. Naquele intervalozinho curtíssimo que ocorre a colisão, antes e depois a colisão, é que a gente tem essas conservações das leis. Isso aqui vale também para o mundo quântico, tá? No mundo quântico acontece o mesmo tipo de problema, ok? Então vamos lá. Como é que eu vou colocar aqui? Eu vou. Ah, pronto. Então vamos aqui, vamos colocar aqui o seguinte, tá? Se a conservação de momento linear, se há conservação de momento linear, o que é que eu posso escrever aqui, ó? Que o momento de um antes, vetorialmente, né? Mais o momento de dois antes, lembrando que a colisão tem que ter pelo menos dois corpos, né? Ele vai ter que ser igual ao momento de um depois, mais o momento de dois depois. Ou seja, eles vão fazer trocas de momento linear, tá? E dessa troca de momento linear, a gente vai chegar nessa relação. Aqui um detalhe: a gente ainda vai falar sobre os tipos de colisão, mas essa relação de conservação de momento, ela vale para todos os tipos de conservação, tá? Então, fica estabelecido isso daqui. Isso aqui é conhecido como lei da conservação do momento linear.
tá? Vocês também podem encontrar o seguinte, ó, no lugar de momento linear, vocês podem encontrar que momento linear é igual à quantidade de movimento, é um termo mais antigo de movimento. Então, só para que não haja confusão, ok? É basicamente a mesma coisa. Vamos falar um pouquinho sobre a energia no processo de colisão, tá? A energia, a gente já falou da força de interação, já falou do momento, agora vamos falar da energia. O que é que a gente sabe sobre energia? A gente sabe que a energia, ela nunca vai variar, a gente não vai perder energia no universo, né? Ela não, vou colocar aqui esse velho jargão aqui, né? A energia como um todo, a energia não pode ser destruída, apenas convertida. Eu vou mandar um vídeo para vocês do meu canal, que seria o vídeo de uma bolinha pulando, o que está acontecendo ali molecularmente. É um videozinho curto, na verdade não foi eu que fiz, eu fiz só o recorte do vídeo, mas eu vou passar mesmo assim, tá? Então, ela sempre se conserva. Aí você pode chegar e se perguntar o seguinte: como é que se dá essa transformação? A gente sabe é o seguinte: se por acaso as partículas grudarem, não há conservação da energia cinética. Se o corpo deformar, também não. Mas há conservação da energia mecânica, tá? Então vamos lá, ó. Eu vou colocar aqui em amarelo, inclusive. Se a colisão for elástica, elástica e não deformante, estou sendo bem específico agora, e não deformante, e não deformante, então a energia cinética se conserva, tá? Então, se isso daqui acontecer, ou seja, eu tenho lá uma bolinha de ping-pong bate numa segunda bolinha de ping-pong. Se uma bolinha bate na segunda bola de ping-pong, o que acontece? Elas vão uma para um lado e a outra vai para o outro. Com isso em mente, o que é que ocorre? Elas não deformaram, certo? Elas não grudaram. Então a energia cinética dela vai o quê? Vai se conservar. Então, ó, a energia cinética do momento antes da colisão, ela vai acabar sendo igual a energia cinética pós-colisão, tá? Então aqui eu vou botar de antes, né, que a gente estava usando antes e depois. Então seria aqui o K de um antes mais o K de 2 antes é igual ao K de um depois mais o K de 2 depois. Só isso aqui. Se houver deformação, se houver deformação, então a energia cinética não se conserva e convertida convertida em potencial
de deformação. Só para a gente deixar bem claro aqui, tá? É isso que acontece. E com isso aqui em mente, o que é que a gente vai ter aqui, certo? A gente vai ter, para a gente finalizar aqui e colocar a nossa primeira questão, a gente pode escrever a energia da seguinte maneira, ó. Eu posso escrever a energia como sendo o K de depois, ele vai ser o K de antes, mais um Q, certo? Onde Q é um fator, qualitativo. Ou seja, vai depender aí de muitos aspectos, certo? Vamos lá. Se Q for igual a zero, tá? Isso implica que essa colisão é elástica. Se Q for menor do que zero, ela é inelástica. E aqui eu vou abrir um parênteses para você seguinte, aí. Colisão inelástica, os corpos grudam ou são absorvidos, tanto faz, tá? Você tem dois corpos antes, eles se batem e se juntam. Isso é uma coisa que eu tenho que mencionar. E o que for maior do que zero, certo? Ela é super elástica. Super elástica. Quando é que ocorre um exemplo de super elástica? Um exemplo de super elástica acontece, por exemplo, quando uma bomba explode, tá? Se você tem ali, ó, é, se você tem ali uma bomba, ela tem uma determinada energia no início, certo? E a energia do fim, ela não vai ser mais igual à energia de antes. Você tem a bomba, vamos supor que você tem uma bomba parada, tá? Tem aqui a bombinha. E aí o que acontece? Essa bomba vai explodir. No momento após a explosão, o que que acontece? A explosão é uma espécie de colisão ali. Tem forças internas que estão atuando. Ela se fragmenta, parte vai para um lado, parte vai para o outro. Então, o K de depois é diferente do K de antes, tá? Significa o quê? Que tem uma adição de energia. O K de depois vai ser maior do que o K de antes. Ele vai ter vários fragmentos. Isso aqui é um exemplo. Para a gente finalizar a nossa aula aqui, eu quero fazer uma menção a um seguinte problema. Problema não. A gente vai ver basicamente dois tipos de colisão nos nas nossas questões, que são as colisões elásticas, certo? Sem deformação, elástica sem deformação, tá? E a inelástica. Então vamos lá. A nosso primeiro tipo de colisão vai ser o que é colisões elásticas. Colisões elásticas. Quando as partículas envolvidas mantêm a sua individualidade e não sofrem deformações. Claro que essa questão da deformação daqui é uma questão muito relativa,
Todo tipo de colisão, ela vai ter uma deformação, certo? Um carro bate no outro, vai ter uma deformação. Só que aí a gente pode fazer uma aproximação e chegar e dizer, não, olha só, tem uma deformação, mas essa deformação é desprezível. A maior parte da energia, ela é mantida como uma energia cinética, tá? Então, a conservação de dois pontos, aí fica o que, ó? Momento linear, de maneira que P1 de antes mais P2 de antes vai ser igual ao P1 de depois, mais o P2 de depois. E também vai haver conservação da energia cinética, tá? Se vai haver conservação da energia cinética, o fator qualitativo que a gente disse ali, K, vai ser igual a zero. De maneira que a gente vai ter que o K de antes vai ser igual ao K de depois. Ou seja, eu posso pegar aqui e escrever o seguinte: é, K de um antes mais o K de 2 antes vai ser igual ao K de um depois mais o K de 2 depois. Isso aqui é tudo que a gente precisa fazer nas nossas questões, tá? Tem uma questão bem interessante que eu vou botar para a gente já ver ela tridimensionalmente, tá? Então vamos lá. Falou em colisão elástica, a conservação de momento linear e é, e a conservação da energia cinética. Essa é a nossa aula de hoje, que eu queria colocar aqui para vocês, tá? E até a nossa próxima aula, que é de colisões inelásticas. Forte abraço.